Responde aos domingos à noite. E hoje eu preparei 3 doenças, né, para conversar sobre a hiperatividade, a depressão e as doenças autoimunes, que foi o que o pessoal pediu lá no domingo passado. Mas pelo que eu tô vendo aqui, né, eu tenho mais doenças ainda para conversar com vocês, possivelmente talvez mais de um domingo. E então vamos aguardar o pessoal chegar no meio de um feriadão assim, né? Eu acho assim que muita gente viajou e tá aproveitando, o que faz muito bem, né? O que faz muito bem. Descansar um pouco, viajar, curtir também. E o feriado acontece na terça, então muita gente tá aproveitando para dar uma descansada também, desde sexta-feira, segunda. Mas vamos lá, né? Esse é o nosso intento aqui, o nosso trabalho, a nossa intenção aos domingos é fazer esse papo aqui sobre a visão sistêmica das constelações familiares e qual é a visão que as constelações têm sobre N assuntos, né? Sobre N assuntos humanos. Então as pessoas me enviam as perguntas, às vezes a gente abre lá uma janelinha no Stories. Boa noite, Silvana, bem-vinda. E aí eu vou respondendo todos os domingos, né, no projeto Instituto Sal Moreira Responde sobre constelações familiares. Não é especificamente sobre as constelações, diretamente assim, né? Mas, por exemplo, agora as constelações têm uma visão sobre as doenças. E possivelmente, boa noite, possivelmente mais umas 2 lives ainda eu vou falar sobre essa questão das doenças. Então eu vou pedir lá, manda um recado para os seus amigos, ainda dá tempo, chama. Quem tá lá no domingão em casa, querendo conversar um pouquinho mais sobre constelação familiar, para alguém que você acha que possivelmente vai interessar esse papo aqui sobre as doenças, sobre essas questões assim mais, vamos chamar assim, pesadas que a gente enfrenta na nossa vida. E não esquece de seguir lá, né? Me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, Instituto Sal Moreira, recomenda, e também no YouTube. E também ativa o sininho para receber esses conteúdos novos que eu tô toda semana postando, seja no Instagram e principalmente no canal do YouTube, no Instituto Sal Moreira. Mas então tá, gente, vamos lá. Então hoje, como eu falei anteriormente, eu escolhi, né, para conversar nessa live sobre as doenças autoimunes. Justamente aquelas doenças que estão ali contraditoriamente vistas pela, vamos chamar assim, pela medicina mais tradicional. Tem uma contradição, o que era para defender o corpo ataca, né? A depressão, que é uma doença bem da humanidade atual, e a hiperatividade também, que é algo assim, essas 3. Mas antes de falar delas, eu quero falar um conceito, vamos chamar assim, um aprendizado que eu acho que tem muito a ver, falar sobre o que as constelações ensinam, sobre o que o Bert escreveu sobre o que é uma boa e o que é uma má consciência. Porque por que eu vou falar um pouquinho sobre a boa e a má consciência antes de falar das doenças?
porque esse conceito nos esclarece um pouco mais sobre, vamos chamar assim, essa coisa que as doenças trazem, que para nós, para a humanidade, tem alguma coisa assim de, vamos chamar assim, dificuldade de falar sobre aquilo que nos pesa quando chega no nosso corpo físico, que são as doenças, que são os sintomas. A boa consciência é aquilo que o Bert disse assim: todo o filho, todo um ser humano, quando se trata da sua família, do seu clã, dos seus pais, dos avós, dos bisavós, dos taravós, tem uma boa consciência. O que é ter uma boa consciência na visão das constelações? Aquele que segue, que é fiel, que se identifica, mesmo que não saiba, tem uma boa consciência em relação à sua família, em relação aos credos da família, as crenças, né? No que aquela família acredita, no que... Boa noite, Letícia, bem-vinda. Então, assim, ele se comporta conforme as verdades daquela família. O que ele chamou de verdade? Aquilo que a família acredita, aquilo que a família prega, aquilo que a família vive, mesmo que seja algo, às vezes, muitas vezes, pesados para aquela família. Né? E o que seria então a má consciência na vista do Bert Hellinger? A má consciência é a saída, né? O Bert Hellinger disse assim: a má consciência, quando um filho, alguém daquela família, tem uma má consciência sobre aquilo que pesa sobre a família. E por que eu estou trazendo esses conceitos aqui? Quem tem uma má consciência possivelmente vai fazer algo diferente com aquela família que tem uma doença. Por exemplo, vamos pegar uma doença hereditária, né? Para dar um exemplo. Boa noite, Cirlei, bem-vinda. Por exemplo, uma família que tem quase que hereditariamente o câncer, né? Uma doença difícil, ou diabetes, algo assim. Mas alguém na família resolve se debruçar mais sobre essa doença, ir atrás, fazer pesquisa, ver outro tipo de comportamento e não se curva, vamos chamar assim, a também ficar doente no diabetes. Essa pessoa vai procurar um outro tipo de alimentação, vai procurar um outro tipo de tratamento, vai procurar uma outra forma de vida, vai procurar uma outra forma de pensamento e até de sentimento. Isso que o Bert e essa pessoa, portanto, não contrai essa doença. Trata o corpo diferente, trata a consciência diferente, trata o comportamento diferente, se comporta diferente. É isso que o Bert chamou. Quando alguém rompe com algo que é costumeiro naquela família. Pode ser um comportamento, pode ser uma doença, pode ser um estado, vamos chamar assim, de sentimento. O que eu chamo de estado de sentimento? Uma família que tem, por exemplo, um histórico de depressão. O avô, a avó teve, os pais tiveram, então, portanto, alguém na família vai ser depressivo. Alguém que tem uma má consciência diz assim: eu aqui rompo com esse tipo de pensamento. Eu aqui. E as constelações ajudam muito nesse sentido. Quando alguém diz assim: eu não estou conforme. Boa noite, Léo. Eu não estou conforme que 4 gerações da minha família fiquem doentes em relação à depressão, por exemplo, ou ao alcoolismo. E faz um movimento, tanto na parte da saúde, quanto na parte de saúde física, né? Quanto na parte, ou alguém, por exemplo, que tem uma família que tem um histórico de obesidade.
Alguém decide mudar o conceito de alimentação daquela família. Então, a má consciência é, na visão das constelações, aquele que rompe com um determinado padrão, vamos chamar assim, que escravizava e que trazia vamos chamar assim, o problema da família. Então, eu vou falar das doenças aqui, olhando sobre esse aspecto da boa e da má consciência. Porque em se tratando de doenças, para Albert Hellinger e os consteladores em geral, os que têm a visão sistêmica, a doença e o sintoma traz sempre algo que a família necessita, por mais que seja dolorido, por mais que a família resista, por mais que as pessoas não gostem de escutar, é uma chance, é uma oportunidade, é uma forma que aquele grupo tem de perceber que precisa perceber algo. Boa noite, Tatá, bem-vindo, bem-vinda. Só lembro vocês que ainda dá tempo de chamar as pessoas para vir assistir essa live aqui, que hoje eu vou falar sobre 3 doenças. Então, no domingo passado eu iniciei, falei um pouco o conceito, o que é as doenças e para que servem as doenças, qual é a ajuda que as doenças têm na família, sobre a visão das constelações familiares. E hoje eu escolhi 3 doenças. Uma é as doenças autoimunes, que foi o que foi me pedido, né, para falar sobre elas, a hiperatividade e as depressões. Eu vou começar falando aqui sobre as doenças autoimunes, que eu comecei lá no início dizendo, no conceito da medicina tradicional, sempre lembrando que o trabalho das constelações familiares e o trabalho da visão sistêmica, ou qualquer movimento sistêmico, é no sentido de trazer essa visão, essa filosofia e instrumentalizar, vamos chamar assim, a própria medicina, o próprio tratamento que a pessoa está fazendo. É uma visão, vamos chamar assim, filosófica, humana, daquilo que está ancorado nas 3 leis do amor. E não substitui nenhum tratamento, vamos chamar assim, mais tradicional, alopático, seja homeopático também, de forma alguma. Por que eu gosto sempre de falar isso? Para afirmar algum tipo de confusão que tem aí na sociedade em relação às constelações. A gente precisa participar algumas vezes das constelações familiares, porque para conhecer essa visão é preciso realmente participar, se debruçar, estudar um pouco, viver as constelações e depois a gente forma uma opinião. Eu sou aquela terapeuta que eu aconselho as pessoas a entrarem em canais oficiais e não entrar em qualquer lugar e pegar por exemplo, ir no Google, né? E colocar lá, constelações familiares. Às vezes tem conceitos em relação a essa terapia que fica um pouco confuso. Então é importante, né, você pegar um canal aonde realmente esteja a visão do Bert Hellinger. Porque tem muitas visões a respeito do que muitas opiniões, né, algumas opiniões que não é a opinião das constelações familiares em relação a determinados assuntos, por exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a internet tem muita informação. O mais importante é a gente tomar uma informação em algum canal, por exemplo, mais oficial. Então, eu sugiro que entre no Instituto Bert Hellinger. Por exemplo, no meu canal, no YouTube, Instituto Sal Moreira, lá são textos que fui eu que escrevi,
ou então tem de autores bem especificado e de fontes seguras em relação a essa teoria, em relação a esse conhecimento. Hoje, por exemplo, eu vou falar sobre uma questão que é de muito auxílio para a medicina, né? Hoje, por exemplo, eu vou falar, até vou mostrar para vocês aqui, aonde que eu me baseei, que foi a Cris Leanza. A Cris Leanza estudou as doenças, ela é uma terapeuta sistêmica, uma consteladora sistêmica, e ela tomou e ficou anos, uma média de uns 12 a 15 anos, estudando, acompanhando, fazendo constelação dessas doenças que eu vou falar hoje aqui. Então, além do que o Bert Hellinger falou sobre o que a constelação entende sobre determinados sintomas, a Cris, a Cristiane, né? O nome dela, eu chamo ela de Cris porque ela colocou assim no livro, é a Cris Leanza. Ela, depois, se vocês quiserem, boa noite, e Luí, bem-vinda. É interessante. Ela catalogou nada mais, nada menos, deixa eu ver aqui, são 19 doenças a serviço da vida. E são as doenças, aquelas doenças que mais estão aí no mundo. Hoje eu vou falar das 3: autoimune, hiperatividade e depressão. Sobre as doenças autoimunes, por exemplo, o que eu observo assim quando eu constelo algum sintoma que já está no corpo físico? Normalmente, e isso é algo assim que a gente vai encontrar fácil lá dentro das constelações familiares, dentro da teoria do Bert Hellinger, que toda doença, todo sintoma, ele sempre leva, né, a maioria das vezes leva para aquilo que está excluído do sistema, está excluído daquela família. O que quer dizer isso, assim, excluído? A chave nas constelações familiares, a grande maioria das explicações tem a ver com as exclusões. Mas o que tem a ver uma doença, por exemplo, com a exclusão? Nos estudos do Bert, e o que ele pôde perceber, que quando alguém da família, por algum motivo, é excluído e passa numa geração, passa por outra geração, e aquela pessoa fica excluída, alguém numa próxima geração adoece. Por exemplo, a doença autoimune, ela está ligada a um tipo de comportamento, né, que eu observo, né? A pessoa que desenvolve uma doença autoimune, qualquer doença autoimune, qualquer uma delas, tem uma raiva disfarçada ali com uma tristeza. Por que a gente está afirmando isso? O que se observa nas pessoas que desenvolvem uma doença autoimune? Geralmente, as doenças, dentro dessa visão sistêmica, elas estão sendo olhadas a partir de um sintoma emocional primeiro e depois reverbera num sintoma físico. Por que a doença autoimune, assim, pelo estudo da Cris Leanza, aqui, pelo que eu observo também nas minhas constelações, é que a pessoa precisa dizer assim, quando ela desenvolve uma doença autoimune: eu amo essas duas pessoas, mas eu estou sendo obrigada aqui a escolher alguém. Vamos pegar um exemplo. Confuso um pouco isso que eu falei, né? Vou dar um exemplo prático. Quando alguém
desenvolve uma doença autoimune. Eu observei numa paciente minha. E ela tinha uma relação com um sentimento de raiva. Uma pessoa que tinha uma certa raiva, assim. Quase que de tudo. Em algum momento ela acessava uma raiva. Ou acessava alguma coisa de inveja. O comportamento dela tinha inveja com o mundo. Ou então era uma pessoa irritada, raivosa. E ela desenvolveu duas doenças autoimunes, uma delas era o lúpus. Quando a gente foi se debruçar, estudar esse caso, o que aconteceu com a história dela? Tinha uma história onde o pai saiu muito cedo de casa, tinha uma situação do pai de violência, de ausência mesmo, né, com a mãe. E ela, inconscientemente, sentiu a ausência do pai, mas escutava e escutou desde muito pequenininha, até antes do nascimento, a dor que a mãe tinha com esse pai. Então, ela escutou que não valeria a pena amar esse pai. Mas no fundo, todos os filhos amam o pai e a mãe, independente de quem seja o pai ou a mãe. Pode ser que, num primeiro momento, quando a criança escuta muito, um dos pais falar ou ter raiva do outro, a criança toma, eu fico aqui com o meu pai, ou então eu fico com a minha mãe. Eu defendo meu pai ou eu defendo a minha mãe. Mas tomar essa posição para um filho é bem difícil. E é exatamente nesse ponto que as doenças autoimunes, pelos estudos da Linz aqui, e do que o Bert falou, e da própria medicina, boa noite, Helena, da própria medicina germânica, esse é o ponto crucial para um filho. Ter que escolher entre duas pessoas que ela ama. E quem são as duas pessoas que ela mais ama? Né? A priori, assim. Aquelas duas pessoas que trouxeram ela à vida, o pai e a mãe. O pai e a mãe biológico. No estudo e observação da Linz e do próprio Bert, é que tem um conflito emocional essa escolha. Né? Outras observações minhas que eu faço. É muito difícil para um filho ter que escutar, pode ser do pai ou da mãe, o descontentamento que um tem com o outro. Nesse ponto, muitas vezes os pais não têm essa compreensão, porque estão na sua própria dinâmica de relacionamento. E o filho, por sua vez, está ali, aberto, e é filho dos dois. Muitas doenças, pelo que eu tenho observado, dentro da parte das doenças autoimunes, se originam daí, dessa dinâmica de ter que eu escuto, vou pegar um exemplo aqui, eu escuto uma vida inteira a minha mãe dizer assim: o seu pai não é bom, o seu pai não é um homem bom, ele não ficou comigo, ele não me escolheu, ele não me ajudou, etc, etc, etc. Não confio no seu pai. Quando um filho escuta isso, num primeiro momento e num determinado momento, ele toma uma posição. Quando ele toma a posição, dentro dele acontece algo de uma ferida. E é nessa ferida, nessa dinâmica de formar essa ferida, de ter que não amar a pessoa mais que ele ama. E por que o Bert disse assim, independente de como são os nossos pais, a criança ama
vamos chamar assim, ingenuamente, mesmo que alguém chegue no meu consultório e me diga assim: eu não gosto do meu pai porque ele abandonou a minha mãe muito cedo, porque meu pai é alcoólatra, ou a minha mãe é alcoólatra, ou a minha mãe saiu muito cedo e não ficou com meu pai. Quando alguém me diz assim, e a gente vai abrir uma constelação, eu percebo ali que tem uma dor imensa daquele filho. É uma dinâmica confusa para o filho. E é nesse ponto que se origina as doenças autoimunes. Veja só, tem um sentido emocional disso. Quando é algo, né, pelo conceito do Varela, do médico Varela, as doenças autoimunes são aquelas que estão ali para aquilo que deve defender o corpo ataca. E se a gente for olhar na explicação do Bert, tem algum sentido. Porque quando uma pessoa olha para duas pessoas que ela ama, mas ela ter que escolher uma, porque ela ou escutou ou conviveu com a ausência de alguém, de um deles. Boa noite, Laura. Quando ela precisa escolher, forma o conflito. E esse conflito é um conflito emocional, a princípio. A criança começa a pensar: mas eu amo meu pai, mas eu preciso ficar com a minha mãe. Porque o outro adulto, nessa dinâmica, os adultos não se entendem muito, estão numa dinâmica, vamos chamar assim, ou de disputa, ou de descontentamento, ou de não ajustamento do relacionamento. Esse não ajustar do relacionamento, quando um filho presencia esse tipo de comportamento, ele forma, vamos chamar assim, o que a gente chama de um programa, de uma compreensão. Essa compreensão, quando ela é mental, ela é perfeitamente até discutida na sociedade. Por exemplo, aquele que sai de casa, aquele que abandona, seja a mulher ou o homem, vamos chamar assim, a sociedade em termos condena. Né? Aquele que abandona, aquele que não cumpre, aquele que não cuida, os filhos, etc. É uma dinâmica complicada para o casal. E para os filhos também. Quando o filho fica, por exemplo, com a mãe, ele muitas vezes se coloca no lugar daquele que foi, que é o pai. E aqui em seguida a gente vai ver que tem uma doença. Deixa eu ver aqui qual é o nome da doença. Eu acho que é a doença de Crohn. A doença de Crohn. Que é aquele filho que não teve, vamos chamar assim, a opção de escolha se ele cuidava ou não daquela pessoa. Até tem um exemplo aqui de um rapaz, né, nesse livro que vamos chamar assim, gostei de olhar os exemplos, né, da Lins, quando ela diz assim: um rapaz desenvolveu a doença de Crohn quando ele foi, o pai e a irmã foram embora e ele ficou com 11 anos e cuidou da mãe até os 21, aos 21 anos dele. A mãe faleceu e ele desenvolveu a doença. Porque antes dos 11 aos 21, ele simplesmente cuidava. Não tinha namorada, não tinha a presença do pai, que foi embora em função da doença da mãe, e a irmã mais velha que também deixou ele com a mãe. Quando ele chegou numa constelação, né, e isso é um exemplo bem prático, assim, quando ele foi constelar, o representante dele, quando colocou a irmã e o pai, pôde expressar toda a raiva que ele tinha. Ele estava com essa doença há um tempo e ele foi fazer constelação justamente da doença. E quando ele pôde expressar isso, mas assim, com muita raiva a irmã que tinha abandonado ele aliviou a doença de alguma forma. Então, uma coisa importante também de dizer aqui: as constelações,
elas não estão com a pretensão de dizer assim, a pessoa constelou e cura a doença. Por exemplo, uma doença que é difícil, né? A depressão, que é uma das coisas que eu trouxe aqui hoje. Pela experiência que eu tenho, pelas vezes que eu constelei, as doenças, elas amenizam. Esse rapaz, por exemplo, com a doença de Crohn, ele melhorou a vida dele. Aquela raiva que ele tinha de ter sido abandonado pelo pai e pela irmã mais velha e ter que, sem escolha, cuidar da mãe, que também deu muita raiva, porque quando ele começou a cuidar da mãe doente, ele tinha 11 anos e ele passou até os 21, que foi quando a mãe faleceu. E aí ele pôde, vamos chamar assim, expressar toda essa raiva e através da raiva ele forma a doença. Então, na visão das constelações, a doença, elas estão ali sendo geradas por essa dinâmica, vamos chamar assim, emocional. O nosso corpo físico, ele está ligado às emoções. Atualmente, uma das áreas da medicina está olhando muito para isso. E se a humanidade prestar atenção, o que nos toma emocionalmente tem a ver e reverbera no nosso corpo. Por exemplo, a próxima doença, né? Então, as doenças autoimunes, elas estão ligadas a essa dinâmica. Eu tenho que fazer uma opção por quem que eu amo, por um dos. Essa dinâmica de fazer essa opção, de ter que escolher alguém que a gente ama, é difícil para a pessoa, é difícil geralmente para a criança. E aí a pessoa vai e desenvolve, vamos chamar assim, um sentimento de raiva, disfarçado de tristeza. O que a Lins observou durante 12 anos de constelações? Quem mais está submetido a essas doenças autoimunes? As mulheres. E elas se manifestam naquelas mulheres que são muito fortes. São mulheres fortes que estão lá no trabalho, são mulheres fortes, mas que se submetem a um tipo de relação onde elas estão, vamos chamar assim, mais ter que ficar calada. E quando cala, pode ser que ela fique calada, mas não expresse, e esteja ali uma raiva. E a raiva fique disfarçada de tristeza. Essa dinâmica, a pessoa desenvolve algo no seu corpo para suportar esse tipo de, vamos chamar assim, sentimentos. Então, eu até anotei aqui um caso do avô, era o caso de uma mulher que desenvolveu ela desenvolveu essa coisa da depressão. E ela foi depressiva porque quando ela chegou na constelação, ela foi casada por 19 anos com um homem, vamos chamar assim, que desqualificava, que tinha uma coisa assim de desqualificação com o feminino. Quando abriu a constelação dela, ela foi, a depressão foi lá para um pentaavô, para uma pentaavó, aonde aquela pentaavó tinha uma situação assim. É a filha,
de um homem que tinha bens, né, fazendeiro da época, e ela se apaixonou por um homem mais simples, vamos chamar assim, o que eles chamam de capataz numa fazenda. Mas o pai não admitiu, naquela época, que a filha casasse com um homem menos, vamos chamar assim, mais simples. Mas só que nesse momento essa pentavó engravidou desse rapaz mais simples, mais humilde, e teve a bisavó dessa pessoa que estava constelando, a tataravó. Só que essa criança não pôde nascer. O pentavô, além de mandar matar o capataz, entregou para adoção essa criança. Depois daquela situação ali, durante a constelação, que foi vista essa situação, essas mulheres tomaram ali uma tristeza muito grande, porque essa pentavó teve que, além de não poder viver o amor que ela tinha escolhido, ela ficou com uma tristeza por isso. E além ela teve que entregar o filho, que era o filho legítimo, para adoção. Nesse momento, vamos chamar assim, se criou uma chaga naquela família. E dessa chaga, essas mulheres mantiveram uma tristeza que, no fundo, era uma depressão. Depois da pentavó, a tataravó, que era filha dela, se manteve triste, a bisavó e a avó. Quem chegou na constelação na atualidade com a Lins, essa terapeuta que eu estou me reverenciando para explicar para vocês essas doenças de depressão. Então, esses casos, né, eu resolvi contar esse caso aqui, porque parece um caso emblemático, né? A gente falando assim, parece algo assim, nossa, parece caso de filme, mas não é. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós vivemos dinâmicas amorosas, dinâmicas de casamento, dinâmica que tem a ver com esses sentimentos. E a depressão, aqui, vista pelas constelações, tem muito a ver com essas dinâmicas sofridas, né? São da pentavó, foram 4 gerações de mulheres que se mantiveram tristes, porque quando a pentavó precisa abandonar lá o capataz, que era o grande amor da vida dela, o pai dela não permitiu isso. E o pai tira o filho e entrega para adoção. Ela precisou se submeter a um casamento com outro homem. Veja só como essa dinâmica é uma dinâmica difícil para os nossos ancestrais. Então as constelações, elas vão trazer um desdobramento que às vezes a sociedade não discute muito. Mas então às vezes a gente coloca a depressão num patamar e usa tipos de medicação e tipos de remédios alopáticos que não vão no fundo. As constelações, elas quando abriu essa constelação, algo assim que aquelas mulheres puderam viver e chorar essa dor. Os descendentes de 5 gerações puderam derramar a lágrima e dizer assim, cessa aqui nessa constelação essa dor dessas mulheres que não puderam viver um amor. Muitas vezes a depressão tem a ver com as pessoas não poderem viver o amor mesmo, o sentimento de estar se sentindo bem valorizado. E incrivelmente, né, a Constelanda revela, nessa mesma constelação, muitas mulheres e homens que vieram depois dessa chaga, dessa dor que se instalou lá com o pentavô, muitas mulheres casavam e casavam sempre com homens perversos. O que
que isso significa? Homens que desqualificavam novamente como pentavô. Não considerou a filha, desqualificou o que ela sentiu por alguém que era mais humilde que ela, não considerou o amor em si, o sentimento em si. Então ele tinha ali uma perversidade, um homem perverso, um pai perverso com a filha, que não olhou esses sentimentos que são sutil de duas pessoas que se amam, né? Então a depressão, quando a gente olha assim nas constelações familiares, elas têm a ver com esse tipo de comportamento na família. Eu sempre digo nas constelações, cada constelação é uma constelação. Cada situação é uma situação. Então, a depressão, ela tem dois tipos, né? Essa severa, que foi esse exemplo que eu dei, de uma constelação que revelou 5 gerações, aonde tinha um tipo de comportamento com o feminino muito difícil. Eu também anotei aqui a questão da doença do TDAH, que é a hiperatividade, que é aquela doença que o Varela chama de falta de atenção. Se a gente for olhar, tá na moda, né? Essa coisa de a pessoa é diagnosticada, a criança está diagnosticada com TDAH. É bem comum. E o que as constelações têm a ver com isso, assim, e o que as constelações dizem em relação a isso? É interessante, né, que nos estudos da Lins, ela olha que tem a ver com aquelas crianças que geralmente as mães, aqui eu tô trazendo um estudo de uma consteladora que observou a dinâmica nas constelações dessas doenças. E ela foi olhar que a hiperatividade, né, sei lá, de 10 casos, 8 casos se confirmou, e aí ela disse assim, então a hiperatividade é preciso ver esse detalhe aqui. E uma das questões que a Lins traz é que a hiperatividade tem a ver com aquela criança que está ligada a uma mãe que se separou e a criança ficou com a mãe. O que a maioria ainda hoje fica, né? Na dinâmica das separações, os filhos ficam com a mãe. E essa criança se ocupa de cuidar daquela mãe quase que no lugar do pai. Ela se coloca, ela diz, eu preciso ficar aqui. A minha vida é em relação ao que a minha mãe precisa. E ela desenvolve, então, uma atenção a algo que não está... Quem identifica mais a hiperatividade é a escola, né? Então, a criança não desenvolve uma atenção naquilo que é a presença dela. Ela desenvolve simplesmente, vamos chamar assim, um estado de não estar presente em lugar algum, a não ser aonde está a emoção dela. E aonde está a emoção dela é no cuidar daquele adulto. No caso das meninas, ficam com uma atenção na mãe excessivamente, e no caso dos meninos se põe no lugar do pai. Ambos os casos é como se a criança não tivesse atenção em estado algum.
e ela fica como se fosse nas nuvens mesmo, vamos chamar assim, um exemplo assim. Então, a criança fica numa emoção do cuidado. Eu cuido a qualquer preço. Ela não está na escola. Tem crianças, por exemplo, né, tem um exemplo, por exemplo, da Oveira, que é da pedagogia sistêmica. Estou me lembrando aqui de um exemplo. Quando eles foram pesquisar, o menino fugia da escola. E ele estava ligado a uma situação e uma fantasia, quando se fez a constelação, de que ele tinha que ficar em casa. Então, na visão dele, a escola não era o lugar para ele estar. E muitas vezes, esse diagnóstico de hiperatividade, a escola não consegue perceber nem a sociedade. E diz, aqui tem um hiperativo, mas no fundo, quando a gente abre esse campo de constelação, a gente percebe que é uma outra situação. A criança está ligada naquilo que ela, na dinâmica emocional, definiu com os pais. E quando a escola, a sociedade, os cuidadores percebem essa dinâmica da criança, o diagnóstico de hiperatividade passa a ser relativizado e a criança pode se expressar. Eu estou aqui porque eu estou cuidando da minha mãe. E a Lins diz assim, se for uma menina, fica uma vigia da mãe, critica a mãe, fica exausta na escola e não presta atenção. Então, quando a constelação pode contribuir, por exemplo, uma criança que é hiperativa e uma mãe, uma escola faz um tipo de constelação assim, pode mudar, inclusive, a forma que a mãe vai tratar essa criança. Se é uma mãe, por exemplo, que trabalha muito, é separada do pai, a mãe pode mudar essa forma de comportamento com a filha, entrar em socialização mais com o pai. E esse ajuste dos pais é que traz para essa criança algo assim, eu não preciso vigiar a minha mãe, ela é adulta, e se tem alguém que ela pode resolver as questões adultas, é com o meu pai. E a criança relaxa e entra num estado de presença. E ela diz assim, para a escola, a criança é hiperativa. Para a criança, ele não pode prestar atenção porque tem alguém para cuidar, a mãe. A mente da criança está sempre em vigia e vai para um diagnóstico. Precisa tomar Ritalina. O que acontece quando esse diagnóstico vai para algo assim, vamos chamar assim, alopático? A Ritalina, ela pode ser, vamos chamar assim, algo que vai ajudar a criança a concentrar um pouquinho mais. Mas, ao mesmo tempo, desliga também o resto, o que eu chamo de chave geral da criança. E torna um ser mais apático em relação à vida. Então, nesse sentido, que a constelação, ela pode trazer a raiz, a origem daquilo que está trazendo esse comportamento para a criança, esse comportamento para a pessoa, do estado depressivo de ser. Lembram das mulheres, do pentavô, do estado da criança, de ser hiperativo. E essa hiperatividade, ela pode ser vista como algo, vamos chamar assim, como uma distração, algo que já é o resultado de uma dinâmica emocional. É nesse ponto que quando uma pessoa vai fazer um trabalho de constelação, seja da depressão, seja do hiperativo, esse sintoma, essa causa, ela vai se revelar.
num processo de constelação. Essa revelação já é a saída, já é a, vamos chamar assim, a tomada de consciência, da solução. Então, as doenças autoimunes, a doença da depressão e da hiperatividade, todas elas, né, para as constelações familiares, tem um movimento emocional que antecede. Por que eu insisto em dizer isso? Né? Quem me escuta nas constelações vai sempre escutar eu afirmar isso, porque essa é a chave do nosso entendimento. Quando nós compreendemos que toda e qualquer doença, mesmo uma manifestação de uma dor de cabeça, de um sintoma leve que a gente tenha, se a gente escutar com calma, a gente vai perceber que tem uma dinâmica emocional sustentando aquela doença. Então, Sal, vamos pegar aqui uma doença, a doença de Crohn, por exemplo. Quando esse rapaz foi constelar, ele percebeu que ele desenvolveu a doença depois de um certo tempo de se sentir abandonado, com raiva, ter que cuidar, sem escolha. Quando ele expressou, o representante dele expressou essa raiva, pôde falar com a irmã, falou com o pai e disse para a mãe também que ele abandonou quase toda a parte, 70% da vida dele e ter que cuidar, sem querer cuidar, ele fez esse movimento de soltar e o corpo dele achou saídas, expressou. Então, uma constelação vai ajudar a pessoa a organizar esse sentimento. E aquele sintoma fica mais leve. Ele não recebeu mais tantos sintomas da doença. A vida dele ficou um pouco mais leve. Assim, por exemplo, vamos pegar um caso de esquizofrenia. A esquizofrenia tem uma dinâmica, né, vista pelo Bert Hellinger, que no sistema, quando alguém é esquizofrênico numa geração, tem uma situação de uma dinâmica de assassinato, geralmente entre familiares, entre parentes, que existe nas famílias, né? Quando isso aparece numa constelação, a pessoa deixa de ser esquizofrênico? Não. Mas o que acontece então? O que melhora? Por que constela? Porque ali, nessa dinâmica da constelação, não é julgado o assassino e a vítima, que são parentes, mas ambos se reconhecem. Ambos podem ser vistos como duas pessoas que viveram aquela dinâmica no passado e que foi algo difícil para a família. Quando isso é tomado e reconhecido, que foi o que foi feito, que foi vivido, e que isso foi assim, e que quem está vivendo esse processo da esquizofrenia está ali numa dinâmica dolorida por quem cometeu o assassinato, mas também dolorido por quem foi assassinado. Esses sentimentos na família é confuso. Quando existe um assassinato, por exemplo, entre parentes, é confuso, é dolorido, é algo do humano que muitas vezes nós ficamos assim, nossa, como que a gente explica isso? Como que acontece essas dinâmicas na família? A constelação traz algo grandioso no sentido de não julgamento, porque o esquizofrênico, vistos, né, por Bert Hellinger, ele está ali a serviço. Horas ele sente muita raiva, horas ele sente muita dor. Raiva por quem cometeu o assassino, que é o assassino, dor por quem foi assassinado.
Mas pode ser um tio e um sobrinho, pode ser dois tios, pode ser, sei lá, tragicamente, filhos e pais e filhos. Então, essas dinâmicas têm trazido algumas explicações através das doenças nas constelações familiares. São dinâmicas que nenhuma constelação, se não for assim, não é constelação, são julgadas, são apontadas, mas sim são acolhidas, e o ser humano pode dizer assim: ah, aqui teve uma dinâmica difícil. Então, o assassino e a vítima podem se olhar e se dizer assim: eu fico com a minha parte e você fica com a sua parte, e nós dois realmente existimos nessa família. E é isso. Quando é possível fazer isso, misteriosamente e humanamente, vamos chamar assim, não é nem misteriosamente, humanamente, algo acontece e acalma, e arrefeza, vamos chamar assim, o sentimento e a dinâmica dentro daquelas pessoas que estão na constelação. Isso é algo que eu posso dizer que eu já vi acontecer em constelação. E o que acontece com a pessoa esquizofrênica? Acalma. A família também começa a não julgar, começa a perceber que aquela pessoa fica um pouco mais calma, deixa de tomar a medicação? Não. Mas pode viver dias mais tranquilos, e a família também acalma e recebe aquela pessoa doente, vamos chamar assim, com aquela dinâmica da esquizofrenia, mais socialmente aceito. Pode estar mais junto em momentos da família, como o momento das refeições, em momentos sociais mesmo. Então, trazer esse assunto das doenças eu acho muito válido, por isso que hoje, mais um pouquinho, eu trouxe a depressão, a hiperatividade. Claro que aqui não se esgota o assunto absolutamente, né? A gente tem 2 minutinhos e eu gostaria assim então de agradecer, né, essas pessoas que entraram, que vieram aqui, conversaram, o Rafa, a Ninon, todos que vieram aqui escutar um pouquinho. E também, se vocês puderem deixar o seu comentário, essa live vai ficar por alguns dias gravado lá no meu Instagram, Instituto Sal Moreira. Ou se vocês têm mais questões em relação a essa dinâmica das doenças, essa dinâmica, vamos chamar assim, daquilo que dói no corpo físico, mas que antes tem uma questão emocional, porque a doença ela movimenta a família nessas questões da emoção mesmo. Então, Diego, muito obrigada pela companhia nesse feriadão, né? Eu percebi que hoje a galera tá descansando um pouquinho, que bom, né? Merecemos isso também. E segue lá no canal, deixa a sua opinião, para mim é muito importante essa construção desses papos aqui sobre constelações familiares e o que as constelações familiares podem contribuir para a vida humana. O que o Bert deixou dessa filosofia de vida que pode auxiliar em várias áreas, né, da nossa vida. Uma delas é a questão da saúde, né? Porque no fundo a gente fala dessas questões aqui de, entre aspas, doenças, que são vistas como sintomas e saídas para a família, e tantas outras áreas que a constelação familiar está a serviço. Então, gente, muito obrigado, gratidão, Iluir, o Rafa, o Diego, a Cláudia. Beijão e até domingo que vem. Boa noite.
Suzana.